Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Depois de todo esse dia que vivemos, tanta correria, nossos trabalhos, nossas atividades, nós queremos agora, Senhor, descansar em Ti. Descansar, Senhor, na Tua presença, ouvir a Tua voz, o Teu chamado, Senhor. Teu chamado que é um chamado, Senhor, de encontro. Nós queremos, Senhor, nesta noite, de fato, contemplar a Tua face. Compreender, não somente com a razão, com o nosso intelecto, mas com o nosso coração, o que a Tua palavra quer falar a nós nesta noite. Por isso, já vá descansando, vá desacelerando. Até eu entrei um pouco acelerada hoje nessa live, eu confesso, pela correria do dia. Mas nesse momento, assim, o que Deus fala no meu coração é: aquietai-vos. Sabe, deixa que as coisas vão se ordenando. Sabe aquelas preocupações excessivas, o barulho, a confusão, as decisões que precisaram ser tomadas nesse dia, as decepções, as dores, as tristezas, as alegrias, as conquistas. Não é mais importante agora. Agora o importante é o Senhor. É Ele o centro agora deste momento que nós vamos nos dedicar a Ele. Nós nos dedicamos a muitas coisas no dia de hoje, mas agora é o momento de nos dedicarmos ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Para você que está chegando pela primeira vez aqui, eu vejo que tem muita gente aqui que está pela primeira vez, muito bem-vinda. Essa live ela acontecer às 6 da manhã, mas nesse período da quaresma, graças a Deus pelo número grande de pessoas que estão fazendo a quaresma com o Frei Gils, com o Instituto Restes, nós colocamos ela para a noite. Hoje é esse recomeço da live onde nós fazemos 30 minutos de estudo da palavra. E nós temos aqui algumas pedagogias de Deus para nós. Nós, antes de iniciarmos a nossa live, nós ouvimos um chamado de Deus, que é esse aqui, ó. Que é o shofar. Tá ouvindo? Vocês estão escutando? É o chamado de Deus para a oração. É o chamado de Deus para que nós despertemos para a oração. Em Jerusalém, quando inicia o Shabat, toda sexta-feira, depois que o sol se põe, nós ouvimos em Jerusalém o Shabat. É tempo de parar, é tempo de escutar a Deus. E depois nós continuamos o nosso estudo da palavra ao som do canto gregoriano. Os padres, os santos padres da igreja, os padres do deserto, que nos ajudam a adentrar nessa experiência linda da Lexio Divina. Então, mais uma vez, Mateus capítulo 9, versículo 9. A passagem vai dizer: indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Este levantou-se e o seguiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É impressionante que dentro de um único versículo contém um caminho de começo, meio e fim. Uma narrativa que contém um momento inteiro, começo, meio e fim. E nós vamos chamar de texto de vocação, texto do chamado. Na Sagrada Escritura nós vamos ver esse modelo de texto sendo aplicado em muitos momentos. Na vocação de Jeremias,
né? Quando o anjo aparece a Nossa Senhora, é um modelo que nós vamos entender fazendo essa Lexio Divina, como que Deus se manifesta nos chamando para uma missão. Quando nós falamos aqui de vocação, nós não estamos falando somente, a gente está no mês vocacional, inclusive esta semana é a semana da vida consagrada. Nós não estamos falando só de vida consagrada, de sacerdotes, de padre, freira, que é um colorido, uma riqueza linda para a nossa igreja. Mas nós estamos falando da vocação de todos nós batizados, do seguimento de Cristo, do anúncio de Cristo. E Mateus hoje, ele vai nos indicar este caminho e nós vamos entender como que Jesus, ele hoje está passando pela nossa vida e nos chamando. Primeiro momento que nós pegamos aqui na palavra de Deus, no primeiro momento ali do versículo 9, vai dizer, indo adiante. Todo movimento de vocação, de chamado, quando Cristo nos chama, quando Cristo tem para nós uma missão, existe por parte de Cristo um movimento. Ele nos chama, a iniciativa não é nossa, é dele. É ele quem nos convoca, é ele quem nos chama, é ele que sai ao nosso encontro, é ele que vem ao nosso encontro. Então, primeira ação é um movimento de Cristo que vem ao encontro. Cristo se movimenta em direção a Mateus. E o que é muito interessante é que o segundo movimento do chamado, Jesus viu. Primeiro ele vai, ele caminha, ele vai ao encontro. Segundo momento, ele viu. Jesus não viu somente com os olhares como nós, né? Eu estou aqui vendo os nomes de vocês, eu estou aqui vendo o celular de onde eu estou fazendo a live, eu estou vendo a luz que está à minha frente. Não é esse ver. Jesus aqui está, o Evangelho de São Mateus aqui está dizendo para nós que Jesus viu o que os homens não viam em Mateus. Jesus, ele vê a alma de Mateus. Jesus enxerga a verdade e a sinceridade de Mateus. Porque nós podemos mascarar a nossa vida, as nossas atitudes, o nosso modo de ser para qualquer um, mas para ele não. É por isso que o chamado e a missão, ele não parte de uma hipocrisia do nosso coração. Eu pareço ser e não sou. Porque Jesus, ele vê além daquilo que nós apresentamos. Ele vê de verdade quem somos. É interessante que, não sei se você já esteve aí numa olaria, né? Eu estive quando eu morava em Cachoeira Paulista. Eu fui lá comprar um vaso de barro. E tinham vasos de barro que tinham pequenas fissuras, quando foram colocadas ali, colocados para queimar, davam pequenas rachaduras. E o oleiro fazia o quê? Ele passava um pouco mais de barro em cima, né? Disfarçava, nem parecia que tinha ali um pedaço de barro em cima. Se eu não visse fazendo, eu não saberia que tinha aquela fissura. E aquele vaso é vendido, mas ele é um vaso que tem um rompimento, que com o passar do tempo, com o uso, aquele vaso ele vai se romper, porque ele já é deficiente. Qual era o vaso bom de ser comprado, com durabilidade, que eu podia trazer para minha casa que ia durar tempo? Era o vaso que quando fosse ao fogo, ele não rachava. Ele permanecia intacto, o oleiro o moldou e não houve rachaduras. Ou seja, ele não teve nenhum complemento. Ele veio inteiro, ele veio sem ser, ele veio sincero. É isso que quer dizer uma vida sincera. É uma vida que não tem rachadura, que não tem remendo. E aqui quando a gente fala que não tem remendo, a gente está falando de Mateus e a gente vai destrinchar um pouco mais sobre a profissão de Mateus, quem ele era de verdade e qual era o número de impostos que existia ali para que Mateus fosse tão... Mateus, Zaqueu e tantos outros na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, eram odiados pelo povo. Mas Jesus via algo sincero, sem rachadura na vida de Mateus. Aquele homem que ia ser levado ao fogo, dentro da sua vocação e do seu chamado, era um homem de vida sincera, de vaso sem rachadura. Então Jesus, ele não somente enxerga Mateus, ele não vê Mateus e simplesmente avista Mateus. Jesus olha a alma de Mateus. Jesus olha a sua alma, Ana, a sua alma, Roberto, a sua alma, Vivi, a minha alma, Cris. Jesus enxerga quem somos de verdade.
na inteireza do nosso coração ou nas corrupções da nossa alma. Ele nos vê. E Jesus viu um homem. E um terceiro ponto de uma vocação: chamar pelo nome. Aquele homem tinha um nome. Ele não era um homem à beira do caminho. O seu nome era Mateus. Há uma identidade no chamado. Aquele homem se chamava Mateus. Ali, a certeza plena de que Deus tinha uma missão para aquele homem. Ele vai ao encontro, ele o viu e ele o chama pelo nome. E onde estava aquele homem? Onde estava Mateus? Sentado na coletoria. Esse sentado tem dois significados. O literal, porque um coletor de impostos, ele ficava sentado numa mesa, cobrando impostos. Ele sentava, punha uma cadeira e as pessoas vinham até ele, faziam filas. Se você já assistiu The Chosen, isso é muito claro ali na coleta de impostos. Ou dentro ou num balcão, ou era uma mesa ou um balcão. Mas como ele passava horas da vida dele ali, do dia dele ali, ele sentava para receber impostos. Então aquilo fala de uma atitude da sua profissão. Ele passava dias sentado, então ele estava sentado. Porém também fala de um movimento espiritual. Mateus estava sentado, acomodado na sua vida de pecado, na sua vida de rompimento com o seu povo, na sua vida confortável. Por quê? Agora nós vamos falar aqui do que ele era. Geralmente, quando nós falamos de vocação, quando a Sagrada Escritura vai fazer uma narrativa de um chamado, de uma vocação, além do movimento de quem chama, né? Jesus que chama, do ver, do chamar pelo nome, naturalmente se fala de onde é. Ou é filho de alguém ou nasceu em algum lugar. Em Mateus, a Sagrada Escritura vai falar da sua profissão. E por que a profissão de Mateus aqui é tão importante? Como coletor de impostos. Porque isso diz de um homem abastado com dinheiro, com uma vida diferente dos seus irmãos, porque era judeu, mas não vivia a realidade do seu povo. Os judeus que tinham ali uma experiência profundamente dolorosa de impostos altíssimos, eles pagavam impostos no templo, era uma série de impostos no templo que eram para serem pagos. E a gente poderia aqui listar todo ele, depois eu quero fazer uma live só sobre os impostos, para que a gente entenda o que aquele povo vivia naquele tempo. Mas era uma série de impostos para o templo e uma série de impostos para o governo de César. Era praticamente 70% do salário, do trabalho daquele povo era imposto. Então vocês imaginem, porque nós não estamos falando aqui da visão de pertença que nós temos hoje. Nós somos brasileiros e cobramos impostos uns dos outros. A gente está falando de uma realidade de um povo judeu que era o povo da promessa. Dos filhos de Israel. Nós somos do mesmo povo, nós somos chamados e convocados a viver a mesma promessa, nós esperamos o Messias. Mateus trai. Para a visão daqueles que enxergavam, Mateus estava traindo o seu povo. Mateus tinha uma vida, como eu já falei, confortável e que tirava junto com o Império Romano mais de 70% do valor do seu povo. Ele colaborava com a exploração do seu povo. Porque não era só uma realidade de trabalho e pago imposto, aquelas pessoas já não tinham mais o que oferecer para o Império Romano. Aquelas pessoas não tinham mais o que oferecer, inclusive, para a hipocrisia religiosa da época. Porque, como eu falei, também existiam os impostos do templo, que eram muitos, que eram inúmeros. Então, era um povo que vivia a dor e o sofrimento de ter que trabalhar e pouco deixar na sua casa para comer. Era assim que Mateus era vista pelo povo. Então, na vocação de Mateus, a sua profissão importa. Porque diz de um homem que estava acomodado com a sua condição de pecado, de ruptura com a sua fé e com o seu povo. Mas neste lugar, Jesus passa e diz: segue-me. Gente, é lindo demais o que Jesus faz. Jesus, ele imediatamente, ele não pergunta se Mateus quer ir, ele não faz uma proposta para Mateus. Mas a palavra ela é mais profunda, porque ela vai dizer que Jesus olha para Mateus. Ele o olhou, ele o viu.
e deu a ele uma ordem: me segue. E aqui podíamos dizer, a palavra podia dizer, Mateus, ele pensou como jovem rico: deixa eu ir lá, deixa eu conversar, eu tenho que entregar esse dinheiro, eu tenho que fechar a banca, eu tenho que rever minha vida, porque eu tenho confortos, porque eu tenho benefícios, porque eu tenho bem, deixa eu ver o que eu vou fazer da minha vida. A palavra vai dizer que ele se levanta, e esse se levanta tem um significado, porque ele estava sentado, acomodado. Para seguir Jesus, é preciso sair de onde nós estamos. É preciso que a nossa vida seja transformada. Jesus, ele não colabora com o pecado de Mateus. Jesus enxerga Mateus, chama Mateus a um discipulado, salva Mateus, tira Mateus daquela vida miserável na sua alma. Não no seu físico, porque ele tinha tudo, mas a alma de Mateus estava imersa na miséria, na dor, na corrupção, na separação de Deus. Mas foi preciso que Mateus também fizesse o movimento de se levantar e seguir. O Senhor está nos dizendo, meus irmãos, no dia de hoje, que para segui-lo é preciso um movimento, mas um movimento de mudança interior, não é só exterior. Porque aqui eu estava dizendo para vocês quantas cobranças tinha no templo, quantos impostos os religiosos daquele tempo impunham para o povo. Então não é só uma questão de religiosidade, mas de uma mudança concreta de vida, capaz de me tirar de onde eu estou, dar um passo novo ao seguimento de Cristo. Eu não sei o que Jesus vai pedir para você, eu não sei o que ele tem pedido para você, mas isso requer de nós que a gente se levante do lugar onde a gente está, que a gente tome a decisão do seguimento, porque é isso que a palavra vai dizer. Ele levantou e o seguiu. O Senhor, nesta noite, neste tempo que nós estamos vivendo, está nos chamando a isso. Muitas vezes, nós descansamos de Deus. Vamos dizer assim: eu não tenho tempo para fazer o estudo da palavra, eu não tenho tempo para rezar, eu não tenho tempo, minha vida é muito ocupada, eu tenho muita coisa para fazer, Não. E vou dizer mais para vocês. Mateus não foi pronto para Jesus. Mateus entra numa escola de discipulado. Mateus entra numa escola de formação. Porque depois, se a gente for continuar lendo, Mateus vai acompanhando todo o caminho de Jesus. O discurso sobre o jejum, a cura da hemorroíça, a cura dos cegos. Mateus, ele começa a encontrar-se com Jesus e sendo transformado no caminho. Ele não está pronto, mas ele vai sendo transformado. O caminho do discipulado vai transformando a nossa vida, vai mudando as nossas atitudes, vai nos convertendo nos pequenos detalhes da vida, vai nos chamando à santidade nas pequenas coisas da vida. Porque a gente acha muitas vezes que a santidade se encontra no grande. Quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. O Senhor está nos chamando hoje a um compromisso de fidelidade. E você não precisa fazer o estudo da palavra comigo, mas eu quero convocar você a ter a fidelidade com a palavra de Deus. A todos os dias, nem que seja meia hora, tira 30 minutos para você fazer o estudo da palavra, para você entrar em comunhão com a Sagrada Escritura, para que você se aproxime mais, seja mais íntimo de Deus através da sua palavra, através da oração, da intimidade. Porque só assim o caminho do discipulado vai transformar a nossa vida. Por que a profissão de Mateus importa aqui? Porque ele deixou de ser aquele homem velho. Porque imediatamente a sua vida mudou. Ele deixou aquela mesa, ele deixou aquela cadeira, ele deixou a vida boa que ele tinha, ele deixou o dinheiro que ele tinha, ele deixou os prestígios, as roupas caras, ele deixou tudo para seguir Jesus. E o que você precisa deixar no dia de hoje? O que eu preciso deixar para seguir Jesus? Vamos dormir com isso no coração, com esta pergunta. O que eu preciso deixar para seguir Jesus? Não dá para trazer a mesa nas costas, a cadeira nas costas, não dá. Precisa se levantar deste lugar. É preciso se levantar imediatamente e seguir Jesus. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra que edifica, que gera vida em nós.
Obrigada pela vocação de Mateus. Obrigada porque um versículo nos levou, Senhor Jesus, a um conhecimento mais profundo do que é uma vida vocacionada ao seguimento de Ti. Senhor, na vida cotidiana, nas realidades cotidianas da nossa vida, nós somos chamados a seguir a Ti. Na honestidade, meus irmãos. Num troco que veio a mais e que não me pertence. Num papel que eu deixo de jogar no chão. Na caridade, na bondade que eu faço ao outro, na gentileza, no pedido de perdão quando eu trato o outro com grosseria. Num carinho, num café que eu faço para o outro que está precisando. Num abraço para o outro que está sofrendo. O discipulado de Cristo é um discipulado concreto. É um discipulado de entrega verdadeira, concreta, que requer de nós uma mudança de vida real. Na justiça, se eu tenho uma empresa, se eu sou dono de algo, eu não posso explorar as pessoas que trabalham comigo. Eu preciso agir com justiça, com verdade. Mas muitas vezes o segmento do reino exige muito de nós e é mais fácil deixar para lá. Então que nesse tempo que nós estamos vivendo de Quaresma de São Miguel, nesse tempo que nós estamos vivendo de oração, de propósitos de vida, que essa vocação de Mateus nos incomode profundamente. Que a gente tenha coragem de deixar a mesa, a cadeira, o dinheiro dos impostos, e aqui eu estou falando daquilo que Mateus deixou, mas eu não sei o que você tem que deixar hoje. Então que nós possamos nesta noite dormir e deitar com isso dentro de nós. Senhor, o que eu preciso deixar para te seguir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe muito você, viu? Amanhã eu te espero de novo aqui às 9 da noite. São 30 minutos de estudo, né? Foi um compromisso, quem está aqui comigo já há um tempo sabe. 30 minutos é um compromisso diário, para que a gente não desista. Se a gente for fiel nesses 30 minutos, os frutos eles virão, porque é como gotejamento, né? Como a cultura do gotejamento. A terra está seca, a água que a gente tem, o tempo que a gente tem, a água que tem, ela não é muita, mas ela está sempre gotejando e molhando a terra, para que ela dê fruto. É essa a proposta que nós estamos vivendo nesse estudo. A experiência do gotejamento. São 30 minutos diários, onde essa água, ela vai molhando a terra do nosso chão. Tá bom? Deus abençoe. Não tem problema ter chegado atrasada. Agora vai ficar salvo aqui para vocês compartilharem. Enfim, deixa lá a mensagem também, viu? Que Deus abençoe muito vocês e convidem mais gente para amanhã. Deus abençoe muito, muito a cada um de nós. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe a todos nós. Bom descanso, viu?